uma imensidão verde. São pés de laranja. Centenas de árvores enfileiradas que juntas somam 350 mil plantas de 7 espécies diferentes. De cima, a lavoura está robusta. Inclusive, a última colheita foi finalizada em setembro. Mais de perto, a plantação é ainda mais bonita e compondo tanta beleza, um laranjal saudável. Para saber como o agricultor mineiro cuida de tudo isto e lida com as pragas na lavoura, percorremos 120 quilômetros até a fazenda Futuro da Prata 1, que fica no município de Prata, no Triângulo Mineiro. Fomos recebidos pelo trio responsável por todo o trabalho na lavoura. 2 amigos de longa data que checam tudo, todos os dias na fazenda. E a engenheira agrônoma que faz visitas periódicas, cronometradas conforme a saúde e a necessidade do laranjal. Esforço em equipe para combater uma doença que aterroriza os agricultores que cultivam citros. Conhecida como greening, a praga apareceu pela primeira vez na Ásia há mais de 100 anos. No Brasil, o primeiro registro foi em 2004, nas regiões centro e leste de São Paulo. 20 anos depois, é encontrada em regiões cítricas paulistas, nos pomares mineiros e do Paraná, além da Argentina, Paraguai, em quase todos os países da América Central, Caribe, México, Estados Unidos e na América do Norte. Essa doença é transmitida por um inseto e não tem cura. Para eliminar o greening, o produtor tem que ficar de olho na lavoura das laranjas. Isso porque um dos principais sintomas é a mudança na coloração das folhas e depois também tem mais mudança no tamanho dos frutos. O greening é uma doença fitossanitária que ataca as plantas de laranja, todas as plantas cítricas, laranjas, limões e tangerinas. É causada por uma bactéria e é uma doença que não tem cura. Então, a partir do momento que a bactéria entra na planta, ela vem a definhar ao longo do tempo. Mesmo mortal às frutas cítricas, o agricultor mineiro consegue driblar a doença e os ataques nas lavouras do estado são menores. Tem propriedade que nem se tem registro, resultado do acompanhamento diário. Na fazenda que o Elisavan administra, com pés de laranja que produzem há 25 anos, ele nem lembra quando foi o último registro da doença. Bem baixa, né? Assim, ele encontra muito pouca planta pela fazenda, então assim, não dá nem para mensurar a porcentagem, é muito baixa, bem baixa mesmo. Apesar disso, o monitoramento anual feito pelo Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, acende o sinal de alerta. O levantamento aponta que a doença subiu de 38,06% em 2023 para 44,35% em 2024 em todo o território do Cinturão Citrícola de São Paulo e em algumas áreas do Triângulo e Sudeste Mineiro. Este é o 7º ano consecutivo de crescimento da pior doença da citricultura mundial. A incidência corresponde a mais de 90 milhões de árvores afetadas. No total, são mais de 200 milhões de laranjais em todo o parque citrícola. O avanço é reflexo do maior registro histórico populacional do inseto que transmite a doença ocorrida ainda em 2023, quando a média de captura por armadilha aumentou 54% em relação ao ano de 2022. Das regiões que fazem parte do cinturão citrícola, as que têm maior incidência são Limeira, Brotas, Porto Ferreira, Duartina e Avaré. A região de Altinópolis se manteve com alta incidência de greening, seguida por Bebedouro, que teve o maior crescimento em pontos percentuais. Por outro lado, Votuporanga e o Triângulo Mineiro permanecem com as menores incidências da doença. Que anualmente o Fundecitrus faz o levantamento de doenças do Parque Citrícola e aqui no Triângulo Mineiro a gente reduziu a incidência da doença. Então, uma incidência que já era baixa, de 0,35% em 2023, passou para 0,11% em 2024. E isso aconteceu justamente por causa da preocupação dos citricultores que vêm apresentando essa preocupação crescente em eliminar as fontes de inóculo. E aí, em contrapartida, a gente tem um exemplo que regiões lá de São Paulo, por exemplo, já tem regiões com 75% de incidência. Então, é um valor muito discrepante.
Quando a doença atinge o pé de laranja, não há como salvar a planta. Resta ao produtor eliminá-la e, dessa forma, pode frear o avanço da doença. O processo precisa ser rápido para que o combate seja eficiente. De acordo com os especialistas, o caminho para evitar o prejuízo na lavoura ainda é seguir o velho ditado: prevenir é melhor que remediar. Nos pomares mineiros é um molho no pé de laranja e outro no inseto que ajuda e muito a disseminar a doença. Esse manejo do inseto vetor ele se baseia em 4 pilares para que seja um sucesso, que é usar os produtos inseticidas recomendados para a cultura e que tem alta eficiência de mortalidade para o inseto, usando a dose recomendada, fazer a rotação dos grupos químicos, isso é muito importante para que não haja resistência desse inseto aos inseticidas, pulverizar as plantas no momento certo, com um regular intervalo de aplicação, e também ver se essa pulverização está com uma boa qualidade. Infelizmente, ainda não tem cura, ainda não tem nenhuma variedade que seja resistente à bactéria. Existem muitos estudos, muita pesquisa para isso, mas como a gente fala de uma cultura perene, são estudos a longo prazo, né? Mínimo 10 anos, 20 anos. Esse inseto é chamado de psilídeo. Contaminado pela bactéria, ele se alimenta da planta sadia e assim pode transmitir a doença por toda a lavoura. Quando ele vai num brotinho, se alimenta de uma planta que está contaminada, ele vai depois numa planta que esteja sadia, vai se alimentar dessa planta e assim ele vai transmitir a bactéria para a planta. E lembrando que para a gente identificar os sintomas da doença na planta, demora de 6 a 8 meses. Então não é no momento em que ele inocular a bactéria na planta que a gente vai ver. A gente só vai conseguir começar a observar os sintomas nela depois desse período. Os primeiros sintomas são os ramos amarelos na parte externa, principalmente de ponteiro, que é onde o psilídeo se alimentou. Então a planta começa a ficar com esses ramos amarelados. O principal sintoma na folha é o chamado mosqueado, que é uma assimetria entre verde e amarelo na folha. Também tem a queda precoce de frutos. E quando a gente corta esses frutos que caíram, esses frutos eles ficam tortos e dão sementes abortadas. Então essa é a forma como a gente identifica que a planta está contaminada. Nesta fazenda, a produção é escoada para o estado de São Paulo. A lavoura está sendo expandida com novos pés plantados há 1 ano. Mesmo com o índice da doença baixo no estado, para evitar que ela chegue ao laranjal, os profissionais daqui trabalham com as armadilhas para a captura do inseto psilídeo, combinadas com as aplicações de inseticidas. A receita nossa para tratamento vem através do fitossanitário nosso, né? E tudo que a gente faz aqui, a gente tem usado armadilha, né, para captura de psilídeo, para aí sim fazer as aplicações, né? E vamos falar, todo o sistema nosso aqui, vamos falar, achou planta com green, né? O ideal é arrancar imediatamente, né? Para que você sane exatamente essa questão essa bactéria não aumentar, né? Não andar pelos pomares. As aplicações que a gente faz aqui são preventivas. Nós fazemos com um atomizador bilateral, mecanizado, né? E a gente faz aplicações quinzenais para plantio adulto, que é plantio de 3 anos acima. E plantios de 0 a 3 anos a gente faz aplicações dezenais a cada 10 dias. E isso tem ajudado a gente a controlar essa incidência do green. A gente estima gastar 30% mais ou menos do orçamento da empresa, né, no todo, para fazer o controle do green com os inseticidas que a gente está usando hoje. Dados do Fundecitrus mostram que a safra de laranja 2023-2024 do cinturão citrícola foi superior a mais de 307 milhões de caixas de 40 quilos, o que representa uma queda de 2,2% em relação ao ciclo anterior. Para a safra 2024-2025, a estimativa do fundo é uma produção com mais de 215 milhões de caixas de 40 quilos, o que representa uma diminuição de mais de 16 milhões e meio de caixas. Toda a perda de produção é uma lição de casa para cada citricultor, que busca, por meio de pesquisa e tecnologia, livrar o pomar de todo e qualquer obstáculo que possa impedir a boa colheita. E tudo que a gente pôde fazer até agora a gente está fazendo, e é importante continuar fazendo, né, para que não venha tão forte essa doença para cá quanto ao estado de São Paulo.
Então a gente tem feito o melhor aqui pela propriedade e esperamos também que os produtores em volta façam também o idem, né, que a gente faz aqui, para que a gente possa estancar essa doença, para que ela não chegue tão agressiva quanto a cidade de São Paulo.